E esse fenômeno é um fenômeno que está muito ligado à interferência, essencialmente é o mesmo fenômeno, e que mostra a diferença entre uma descrição ondulatória da luz e a ótica, a descrição através da ótica geométrica. Bom, se a gente fosse analisar a luz incidente em um determinado objeto ou uma fenda a partir de uma fonte pontiforme que está aqui, através da ótica geométrica, a gente veria uma sombra muito bem definida aqui, e aqui essa região iluminada, e a gente veria uma fronteira muito bem definida entre a região sombreada e a região iluminada. É a mesma coisa se fosse com uma fenda, né? A gente teria uma interface bem definida entre essas duas. Mas não é isso que a gente vê na prática quando a luz de uma fonte desse tipo passa por uma fenda que tem um comprimento comparável com o comprimento de onda da luz, a gente vai ver uma figura de interferência aqui no anteparo e não uma figura desse tipo com uma separação bem clara entre a parte iluminada e a parte escura. O que a gente vai ver é um padrão de franjas claras e franjas escuras muito parecido com aquele que a gente tinha analisado na figura de interferência. Tá? Então, não é isso que acontece, a gente precisa analisar. Se for, né, chamada figura de difração. Bom, para a gente analisar esse problema, a gente vai combinar aquele princípio de superposição que a gente já mencionou com o princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz que todo ponto de uma frente de onda eletromagnética ele pode ser considerado uma fonte secundária, né, que produz ondas que se propagam com a mesma frequência e velocidade na mesma direção das ondas originais. E aí, combinando o princípio de Huygens com o princípio de superposição, usando primeiro a observação de que as ondas esféricas secundárias oriundas dos diferentes pontos de uma frente de onda são coerentes, e segundo, que a onda no ponto exterior é a resultante da interferência de todas essas ondas secundárias, levando, claro, em consideração as diferenças de fase, a gente consegue analisar esse problema de interferência. Então, se eu tenho aqui a onda passando por uma fenda, eu vou imaginar que cada pedacinho da fenda age como uma fonte secundária. E aí, se eu analiso o que acontece aqui num determinado ponto P, eu vou ter que considerar os raios que partem de cada uma dessas faixinhas aqui, e a onda resultante em P, o campo elétrico resultante em P, é a soma do campo elétrico produzido por cada uma dessas fontes secundárias em cada elemento de área aqui da fonte. Ok, então, um tipo de difração que é chamada difração quando as distâncias entre a fonte, o obstáculo e a tela são relativamente pequenas. E a difração de Fraunhofer, que é a difração que a gente vai considerar aqui, ela acontece quando as distâncias entre a fonte, o obstáculo e a tela são grandes. Ok, mas o que significa ser grande ou ser pequeno aqui nesse contexto? Tá? Ser grande aqui significa para a gente que a gente pode fazer a aproximação parecida com o que a gente fez lá no problema de interferência. Tá? Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui um ponto P, e eu vou traçar das extremidades da fenda, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. E o que eu quero é analisar a diferença entre esses dois caminhos. Se eu chamo aqui de R1 e aqui de R2, eu quero saber quanto é R1 menos R2. E eu vou traçar aqui um segmento de reta de modo que esses dois segmentos
esse e esse sejam iguais. Quando essa distância aqui, que eu vou chamar de L, é muito maior do que a abertura da fenda, que eu vou chamar de A, eu posso supor que esse ângulo aqui é um ângulo não é satisfeita, né? Porque aqui o L é da ordem do A, mas, em geral, esse A é da ordem do comprimento de onda da luz, então é bem pequenininho, enquanto que o L é da ordem de metros. Então, o L, em geral, é bem maior do que o A, e essa aproximação aqui não é tão ruim quanto é nessa figura que eu desenhei, tá? E aí, com essa aproximação, esse ângulo aqui é θ, e a diferença de caminho, que é o que importa para a gente aqui para analisar as fases e olhar qual que é o campo elétrico resultante, nessa aproximação é igual a seno de θ. Diz, nesse sentido, de que essa aproximação aqui é uma boa aproximação. Ok. A gente vai analisar agora a difração produzida por uma fenda, e esse problema ele é bem mais difícil de analisar do que no caso de fenda dupla, tá? Então, eu não vou fazer a conta toda aqui, eu vou dar a ideia da prova em um vídeo que eu vou mandar para vocês ainda hoje, de calcular, de encontrar os pontos de mínimo e também de calcular a intensidade em todos os pontos do aparato, como a gente fez no caso de interferência, de fenda dupla. Só que naquele caso, a gente só tinha que se preocupar com dois. Considerava duas fendas muito pequenas que se comportavam como duas fontes pontiformes, e aí eu só tinha que olhar para a diferença de fase entre os raios que partiam desses dois pontos, dessas duas fendas. Agora não. Então, aqui, quando eu tenho uma fenda, e aqui o ponto P, usando o princípio de Huygens, cada elemento de área, então, se eu dividir a fenda em vários pedacinhos de comprimento dx aqui, cada pedacinho desse funciona como uma fonte secundária, e eu tenho que analisar a superposição emitidos por cada uma dessas fontes secundárias aqui, que tem uma distribuição contínua, né? Então, para cada x, variando aqui entre 0 e a largura da fenda, eu tenho um campo elétrico sendo produzido ali, esses campos elétricos se superpõem, e a soma é a soma de todas essas contribuições. Então, é um problema mais difícil de analisar a matemática do problema do que no caso de interferência, mas o efeito físico aqui é o mesmo, tá? Ok, então, de novo, a gente vai considerar todas aquelas aproximações, né? A gente tem um feixe de luz monocromática, polarizada, então os campos elétricos são todos paralelos o tempo todo. E o que acontece não é o que é dado, o efeito que é dado pela ótica geométrica, e a gente vê um feixe que o feixe se espalha formando um padrão bem característico de franjas claras e franjas escuras, e é o que a gente quer estudar esse padrão aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar onde estão as franjas escuras. Bom, então aí agora a gente vai analisar o que acontece com cada elemento de área da abertura da fenda, que pode ser considerado como uma fonte secundária. E a intensidade resultante em um determinado ponto P sobre a tela é encontrada somando as contribuições de todas essas diferenças de fase, que é o que dá mais trabalho de encontrar, tá? Então, vamos supor que eu divido a fenda em dois pedaços e vou olhar
para esses 3 raios aqui. Então, essa distância toda aqui é A, e essa distância aqui é A. Aproximações, então, vou chamar aqui de R1, R2 e R3. Bom, então, com todas as aproximações que a gente está fazendo, R1 menos R3 é a seno de θ, em que θ é esse ângulo aqui, e R1 menos R2 é igual a A sobre 2 seno de θ. Ok? Beleza. Então, agora, é igual a lambda sobre 2. Quando essa diferença de caminho aqui é lambda sobre 2, eu vou ter que a diferença de fase entre esse raio e esse raio aqui é igual a π, tá? E, portanto, eu vou ter uma interferência destrutiva quando eu faço a superposição desses 2 raios aqui, ok? Então, proporcionalmente aqui, a gente vai ter que R1 menos R3 que é igual a seno de θ é igual a lambda. Então, a condição para ter essa interferência destrutiva aqui é a seno de θ igual a lambda, ok? Então, observem que se a gente analisasse só esse raio R1 e só o raio R3, eles estão chegando em fase lá no ponto P, aqui no ponto P, tá? Só que quando eu olho para os raios que partem de posições intermediárias da fenda, o R1 vai se cancelar com o R2 e a mesma coisa vai acontecer, tá? Então, eu vou ter interferência destrutiva quando eu tenho essa condição aqui, que é um pouco diferente do que a gente tinha visto lá no, é, no experimento de interferência em fenda dupla. E por que a gente tem essa diferença? Porque lá eu só tinha uns 2 raios, então eu só tinha que preocupar com a diferença de fase entre esses 2 raios, que nesse caso estavam em fase. Mas aqui eu não tenho que me preocupar apenas com o R1 e o R3, porque eu tenho todos os raios intermediários. Então, apesar do R1 e do R3 estarem em fase, o R1 e o R2 estão fora de fase, com a diferença de fase de π, e por isso a gente tem interferência destrutiva. Ok? Beleza. Então, eu tenho interferência destrutiva quando acontece isso aqui. Mas agora, se eu dividir a fenda em 4 pedaços, se a... Deixa eu chamar aqui de R1, R2. Se o R1 menos R lambda, então agora, nessa situação aqui, o raio que parte da extremidade superior da fenda e o raio que parte da extremidade inferior da fenda estão em fase. Só que se eu chamar esse cara aqui de R3, R1 menos R3 é lambda sobre 2, e, portanto,
eu vou ter o cancelamento entre os raios que partem daqui e daqui, tá? Então, o R1 menos R2 é igual a A sobre 2 seno de θ, e, portanto, isso aqui vai acontecer quando A seno de θ é... Aí, o que parte daqui estão em fase. Então, a princípio, esses raios interferem construtivamente aqui. Mas se eu olhar para esse cara e para esse cara, eles estão fora de fase, uma fase, diferença de fase de π, e por isso a gente vai ter interferência destrutiva. Tá? Então, aqui a gente tem que A seno de θ é igual a 2 lambda. Ok, então, nesse caso aqui, a luz proveniente de qualquer faixa na metade superior da fenda, ou no quarto superior da fenda, nesse caso que a gente dividiu por 4, cancela a luz da metade correspondente da faixa correspondente na metade inferior da fenda, tá? Então, essa segunda da primeira condição, da segunda a gente tem A sobre 2 seno de θ igual a lambda, e se a gente dividir a faixa, a fenda, em 2m faixas, se nesse ponto aqui eu tenho R1 menos R2 igual a m lambda, o que vai acontecer é que a luz proveniente dessa faixa e dessa aqui, deixa eu chamar aqui de R3, proporcionalmente aqui. Isso, vai ser lambda sobre 2, aqui é lambda sobre 2, m lambda sobre 2. Então, R1 menos R3 é lambda sobre 2, e aí eu vou ter uma diferença de fase de π entre a luz proveniente da extremidade da fenda e da faixa baixo, né, aqui o R3, e, portanto, se A sobre 2 seno de θ for igual a m destrutiva. Ok. Então, a condição que a gente tem para interferência destrutiva é essa aqui, né, que é equivalente a A seno de θ igual a m lambda. Então, no padrão de difração, toda vez que a diferença de caminho entre os raios provenientes das extremidades da fenda satisfaz essa relação, eu tenho interferência destrutiva. Então, tem que prestar atenção, porque a gente tinha uma condição muito parecida com essa aqui para os máximos no padrão de interferência de fenda dupla, mas condição para interferência destrutiva. Tá? Então, tem que ficar atento aí para não confundir as coisas. Ok, então para ângulos pequenos, a gente pode aproximar o seno de θ por θ, tá? Então, essa em geral é uma aproximação, um limite que a gente considera, e normalmente a gente pode fazer essa aproximação aqui, ok? Ok, então deixa eu ir para o exercício agora, depois eu volto aqui para a gente fazer a letra B, tá? Tá, então a gente vai começar aqui. Ok, então o primeiro exercício que eu quero fazer, ele fala o seguinte: eu tenho aqui um problema de difração em uma fenda única, e a luz proveniente de uma fonte monocromática de comprimento de onda lambda é difratada por essa fenda de largura A. E aí eu tenho a figura de difração projetada nessa tela. O exercício fala o seguinte:
Se o primeiro mínimo da figura de difração ocorre em um dado ângulo gama, contado a partir da região central, calcule a largura A da fenda. E aqui, já falando para a gente considerar essa aproximação aqui. Ok. Então, essa prova aqui é 2018. Ops. Prova 1. Essa é a questão 1, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Questão 1. Eu sei que aqui no ponto P eu tenho um mínimo do padrão de difração. E eu sei o valor desse ângulo aqui. Esse gama faz o papel do θ, né, no que a gente acabou de ver. Ok, então eu sei que o primeiro mínimo acontece quando a seno de θ é igual a lambda, né? O primeiro mínimo acontece com m igual a 1. Lembrando que a seno de θ, aqui é gama, né? E lambda é a condição para os mínimos no padrão de difração, como é o primeiro, eu faço m igual a 1 e tenho essa relação aqui, tá? E aí, o exercício pediu para considerar a aproximação seno de gama aproximadamente igual a gama. Isso aqui implica que o A é igual a lambda sobre gama. Só esqueci o que o exercício pediu. Calcule a largura A da fenda. Tá? Então, era isso que a gente queria. Então, o A é lambda sobre gama. Ok? Então, bem simplesinho. Aqui que a gente acabou de derivar para m igual a 1 e com aproximação para ângulos pequenos. Ok? Beleza. Num segundo experimento, luz de outro comprimento de onda, lambda barra dividido por lambda, é difratada pela mesma fenda, produzindo o primeiro máximo secundário no mesmo ângulo gama do item A. Qual é a relação entre lambda barra e lambda? Tá? Bom, então, na letra B, eu sei que a posição do primeiro máximo para lambda barra é a posição do primeiro mínimo para lambda, né? Então, a posição desse primeiro máximo aqui é gama. Agora, o que a gente vai fazer é, supondo que a posição do primeiro máximo é a distância entre os dois primeiros mínimos, a gente vai ter. Ops. Bom, então, o primeiro mínimo vai acontecer quando a gama 1 é igual a lambda barra, dessa expressão aqui, né, para
pequenos ângulos, né? Então, eu substituo gama 1. E o segundo mínimo acontece aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, aqui eu tenho o anteparo, aqui eu tenho o máximo central, o primeiro máximo, e aqui eu tenho o primeiro mínimo. Então, aqui é gama 1 e aqui é gama 2. Eu estou supondo que o primeiro máximo está exatamente no meio do caminho entre os dois, tá? Então, a posição do primeiro máximo, que é gama, porque falou que é a mesma posição do mínimo na letra A, é igual a gama 1 mais gama 2 sobre 2. Lembrando que o gama é lambda sobre A, isso aqui é lambda sobre A, isso aqui é lambda barra, mais 2 lambda barra sobre 2, A, o que dá para a gente que lambda é igual a 3 lambda barra sobre 2. E isso dá para a gente a relação entre os dois comprimentos de onda, como pedido aí no exercício. Ok. Vamos voltar agora na figura de interferência para eu mostrar para vocês do primeiro máximo é a metade da distância entre os primeiros mínimos. Ela não é uma boa aproximação sempre, tá? Tem algumas situações em que ela é uma boa aproximação, mas em outras não. Isso aqui é sempre verdade se a gente considerar o problema de interferência em fenda dupla, como a gente fez nas últimas aulas, do jeito com as aproximações que a gente fez na última aula. Mas na difração, normalmente essa não é uma boa aproximação. Eu vou contar para vocês por quê. Então, para isso, a gente precisa analisar a intensidade na difração produzida por uma fenda. Bom, eu tenho que fazer é dividir a fenda em vários pedacinhos. Eu vou chamar de dx, o comprimento de cada pedacinho. Aqui a gente precisa imaginar o limite em que eu vou aumentando o número de divisões e diminuindo o tamanho da faixinha, né? Então, no limite, quando o comprimento dessa faixa vai para zero. E eu vou chamar de EP de x o campo elétrico produzido pela fonte secundária em x, né, que está aqui na posição x. E o x vai variar de 0 até A, que é o comprimento da fenda. Ok. Bom, então, isso aqui é dado pelo princípio de Huygens, né, que fala que o campo num ponto externo é a soma dos campos correspondentes a cada uma dessas fontes secundárias. E agora, combinando isso com o princípio de superposição, eu preciso somar todos esses campos elétricos para encontrar o campo elétrico resultante. E a gente lembra que a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar quem é esse campo EP de x, no limite em que eu faço a largura da extensão da fenda. Então, a gente vê aqui que é um problema um pouco mais complicado, apesar da ideia ser a mesma, é um problema um pouco mais complicado do que a gente analisou antes, por causa dessa distribuição contínua das fontes secundárias. Ok, então eu vou mostrar para vocês em um vídeo que eu vou mandar mais para frente uma ideia da demonstração disso aqui, tá? E se a gente fizer essa integral, com todas as aproximações que a gente está fazendo, a gente chega nessa expressão para o campo elétrico resultante, em que beta é a diferença de fase
que partem das extremidades da fenda, tá? Então, beta é a diferença de fase entre esses dois raios aqui, né? Lembrando que a largura da fenda é A. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, R1 menos R2 é igual a seno de θ, e eu tenho que R1 menos R2 está para lambda, assim como o beta é igual a 2π a seno de θ sobre lambda, ok? Então, o beta pode ser encontrado a partir da geometria do problema também, ok? Bom, então, essa aqui é a expressão para o beta, tá? E lembrando que a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, a gente vai ter essa expressão, essa expressão aqui para a intensidade como função de beta, que por sua vez é função do ângulo θ, né? Então, isso aqui me dá a intensidade como função da posição do ponto P, que é medida pelo ângulo θ. Ok. Então, a gente vê simplesmente um cosseno. Então, eu tinha uma distribuição não contínua, né? Porque eu tinha faixas claras e faixas escuras, mas cada um dos pontos claros tinha a mesma intensidade, que eram os pontos onde aquele cosseno ao quadrado era igual a 1. Só que agora, além do seno, eu tenho esse termo aqui embaixo, então, à medida que o beta cresce, o seno vai oscilar, né, entre 0 e 1, seno ao quadrado, só que esse termo aqui ele vai sempre fazer com que a intensidade nos pontos mais externos do anteparo da tela diminua, tá? Então, se a gente olhar para os pontos onde eu tenho basta a gente olhar para os pontos onde zera o seno. Então, interferência destrutiva é fácil. A gente já calculou isso de outra forma, né? Mas só repetindo aqui para a gente ver que é consistente. Beta sobre 2 tem que ser um múltiplo de π, né? Para dar zero dentro do seno. E como beta é isso aqui tem que ser 2m π, né? Para zerar o seno. E aí a gente vê exatamente que a seno de θ tem que ser igual a m lambda, como a gente já mostrou. Calcular a intensidade, olhar para os pontos onde a intensidade é zero, a gente também tem esses valores de lambda, esses valores de seno de θ para os quais a gente tem interferência destrutiva, tá? Então, para a interferência destrutiva, a gente tem essa condição aqui. Agora, os máximos, eles não são calculados assim tão facilmente, tá? No caso do experimento de fenda dupla, com as considerações que a gente fez ali, com as restrições que a gente fez ali, bastava a gente olhar para os pontos onde o seno era, onde o cosseno, né, onde o cosseno ao quadrado lá naquela expressão era igual a 1. Só que aqui eu não tenho só o seno. Então, para achar esses máximos, eu precisaria exatamente nos pontos onde a gente tem o seno igual a mais ou menos 1. Ó. Então, para resolver isso aqui, a gente teria que usar aqueles métodos do cálculo, né? Deriva igual a zero, olha para a derivada segunda para saber se é máximo ou mínimo. Mas se a gente fizer isso, a gente chega numa equação que a gente chama de equação transcendental, um tipo de equação que a gente chama de equações transcendentais, e não existe solução analítica para essa equação, elas têm que ser resolvidas numericamente. Então, não é fácil de resolver. E aqui está um gráfico dessa função. A gente vê que tem um pico bem grande aqui no máximo central. Então, a intensidade está praticamente
mais fraquinhos, mas esses máximos eles não ocorrem exatamente na metade da distância entre os mínimos. Tá? Então, é uma aproximação que às vezes é verdadeira, como no exercício a gente usou, mas nem sempre ela é satisfeita. Tá? Então, tem que prestar atenção. Ok? Beleza. Agora vamos voltar para a letra C. Na letra C, o exercício pede para a gente calcular a abertura à barra da fenda para que a largura da franja brilhante na região central da figura de difração seja diminuída para 1/3 do valor. Então, esse exercício aqui, ele relacionar a largura da faixa da franja brilhante da região central, né, do máximo central, com os outros parâmetros do problema, em especial com a abertura da fenda. Então, vamos ver qual que é a relação entre essas coisas. Ops. Voltei lá atrás. Ah, não. É aqui que eu estou vendo. Ah. Ok. Então, a largura da figura de difração, produzida por uma fenda, é o tamanho do máximo central, que é a distância entre os dois primeiros mínimos laterais, né, entre as duas primeiras franjas. Aproximadamente θ, a primeira franja escura vai acontecer nessa posição aqui, tá? Lambda sobre A. E esse valor, lambda sobre A, ele caracteriza o espalhamento angular do máximo central. Então, quanto maior for lambda sobre A, mais espalhado está o máximo central. E quanto menor for esse valor, mais estreito é o máximo central. Então, quando a gente tem um lambda muito, muito menor do que o A, o θ1 tem um valor pequeno e praticamente toda a luz está concentrada no foco geométrico. Quando a fenda é muito maior da luz incidente, como se não tivesse difração. A gente praticamente não consegue ver a figura de difração. Agora, se o lambda for muito maior do que o A, se a fenda é estreita comparado com o comprimento de onda da luz, a gente vai ver uma figura de difração bem característica, assim, bem nítida, e no limite em que o lambda é realmente muito maior, em que o A vai para zero, o máximo central se espalha quase que uniformemente até 180 graus, e a gente não consegue ver nenhuma franja escura. E é essa aproximação que a gente estava fazendo lá no problema de fenda dupla. Vocês lembram que quando a gente considerou o experimento de fenda dupla, a gente não falou nada sobre a abertura das fendas, o limite em que a largura da fenda era zero. E é o que acontece aqui. Né? O máximo central se espalha, a gente não vai ver nenhum mínimo do padrão de difração. Ok, então é isso que a gente vai usar para resolver esse exercício aqui, tá? Então, ele quer que a gente calcule a abertura à barra da fenda para que a largura da franja brilhante na região central seja diminuída de 1/3 do valor. Então, vamos fazer a letra C aqui. Então, na letra C, eu tenho θ1 igual a lambda sobre A. E aí, agora eu vou mudar o aparato que contém a fenda. E ter o primeiro máximo na posição θ1 barra igual a lambda sobre a barra. De novo, sempre naquela aproximação que seno de θ é aproximadamente θ. E aí, o exercício pede para a gente encontrar o A barra de modo que o θ1 seja, θ1 barra seja θ1 sobre 3. Então, lambda sobre 3A tem que ser igual a lambda sobre A barra, e isso implica que o A barra tem que ser igual a 3A. Ok? Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, agora eu quero fazer
A letra C do exercício que a gente fez na aula passada, lembrando o seguinte, na aula passada a gente estava considerando aqui, eu tinha a luz incidindo aqui, tinha dois pedacinhos aqui, porque esse pedacinho só vai entrar na letra C, tá? Então, agora o que eu tenho? Eu tenho a luz proveniente da fenda 3, partindo aqui em direção à fenda 5, produzindo uma franja uma figura de difração aqui. E a mesma coisa, a luz que sai da fenda 4 vai passar pela fenda única aqui e gerar um padrão de difração, tá? E o que o problema está pedindo, na letra C, que é a letra que a gente não fez, é qual o valor limite da abertura A, da fenda F5, para que a gente possa distinguir dois máximos de difração provenientes das fendas F3 e F4 na tela. A dispersão do máximo central. Por quê? Se o máximo central da figura de difração dessas duas franjas for muito disperso, eles vão se superpor, a gente não vai conseguir distinguir esses dois máximos. Tá? Então, o que o exercício está pedindo é para a gente encontrar o valor de lambda, limite, para que a gente consiga distinguir os dois máximos. Então, vamos desenhar aqui Então, a prova de 2019, P1, é a questão 2, eu acho, né? Questão 2, letra C, que é o que ficou faltando a gente fazer na aula passada. Bom, então aqui eu tenho que também distância L. Essa distância aqui é 2D. Essa largura aqui é A. Não vou desenhar aqui no meio não, para não atrapalhar a visualização aqui. E aqui eu vou ter duas figuras de fração iguaizinhas, né, por simetria, que eu tenho a mesma distância entre as fendas e essa fenda aqui do meio, a mesma distância aqui, então a figura de difração vai ser igualzinha, a diferença é que elas vão estar deslocadas no eixo Y, né, porque aqui a fenda 3 está um pouquinho mais para cima que a fenda 4. Fenda 3, através da fenda 5 até o aparato, e a fenda, que é a fenda 4, né? E a fenda 4, mesma coisa. Os máximos centrais vão estar aqui e aqui, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. E aqui também, por simetria, é igual a 2D. Então, se a fenda for muito, essa fenda F5 aqui, for muito estreitinha, a gente sabe que esses máximos não vão estar concentrados aqui, né? Eles vão se espalhar ao longo do ou a esse aqui. Então, para a gente ter uma separação nítida entre esses dois máximos, eu preciso que o primeiro mínimo aconteça aqui no meio. Porque aí eu vou conseguir distinguir entre os dois máximos. Então, para distinguir entre os dois máximos, eu preciso ter um mínimo deixa eu chamar isso, no ponto central.
Ok. E aí, para ter esse mínimo no máximo central, eu preciso que para ter o mínimo no ponto central aqui, eu preciso que esse ângulo θ, seno de θ, seja igual que é a posição do primeiro mínimo, né, no padrão de difração. E a gente precisa agora calcular o seno de θ. E aqui, tangente de θ sobre 2 é igual a D sobre L, né? Então, na aproximação em que isso aqui é aproximadamente tangente de θ, isso aqui vai ser aproximadamente 2D sobre L, que é igual a lambda sobre A, e, portanto, o A tem que ser igual a lambda L sobre 2D. Então, se o A for tiver exatamente esse valor aqui, a gente vai ver os máximos centrais aqui, né, que não são tão centrais aqui, porque as fendas estão deslocadas aqui em relação ao centro da figura, né? Então, o máximo central vai acontecer aqui, nessa linha reta que liga a fenda 4 com a fenda 5, a mesma coisa com a fenda 3. Então, os máximos principais, os máximos para que esses máximos não se superponham totalmente, eu tenho que ter o primeiro mínimo de cada padrão de difração aqui, e esse mínimo vai acontecer, isso aqui vai acontecer se a abertura da fenda for lambda L sobre 2D. Se a abertura da fenda for maior, a gente vai ter mais o máximo central mais concentrado, vai conseguir distinguir eles melhor. Se o tamanho da fenda for menor do que isso aqui, o ângulo do máximo central vai ser maior, eles vão estar mais dispersos, e aí eu vou ter uma superposição nesse ponto do máximo central do padrão de interferência, do padrão de difração da luz proveniente da fenda 4